que acontece quando não se chega à raiz dos problemas? Era mais um relacionamento fadado ao fracasso, como tantos outros desde da adolescência. De certa forma, eu acabava repetindo até o mesmo erro da minha mãe. Eles voltam com toda a força. Eu achava que quanto mais ciúmes eu provocasse nela, e mais, para mim era bonitinho ver ela brava. A maneira que eu tinha de descontar minha raiva, então era quebrando alguma coisa, era descontando em alguém. Até acabarem com o relacionamento. Foi quando eu saí decidida a não voltar mais. Um casamento consumido por carências e sentimentos vindos do passado. Tem chance de sobreviver? Na entrevista de hoje, os professores Renata e Cris vão mostrar como é que a Marcela e o Cláudio enfrentaram os problemas, se renovaram e cortaram as raízes do passado. Vamos começar sabendo quem é e de onde veio o Cláudio. Acompanhe. Eu nasci numa família pobre do interior de São Paulo. Meu pai era viciado em drogas e quanto mais ele falava, mais agressivo ele ia ficando nas palavras, né? E depois vinha a agressão física. Quando ele chegava, normalmente a minha mãe tentava defender os filhos. E é onde ela também sofria essa agressão. O meu único desejo era crescer e poder proteger a minha mãe daquelas agressões. Constantemente, o meu pai ele traía a minha mãe. Era uma coisa habitual. Eles se separaram, eu já tinha 20 anos. A minha adolescência foi cercada sempre de bastante amigos. Eu nunca conseguia me estabelecer com alguém. Quando eu começava, eu achava é a pessoa certa. Passava alguns dias ou no máximo semanas, eu já não queria mais. E eu sempre busquei alguém que pudesse me completar em tudo. Principalmente que gostasse de fazer as mesmas coisas que eu e que tivesse os mesmos objetivos que eu. E com 25 anos, a impressão que deu é que eu tinha encontrado uma pessoa que tinha o mesmo objetivo de vida que eu. 7 meses depois de casado, nós mudamos para a África, né, em Cabo Verde, na África, e moramos lá durante um longo período. O único elo da nossa convivência pessoal era o trabalho. A afetividade não existia, carinho não existia. Depois de 10 anos praticamente morando na África, eu descobri que estava com câncer e tive que voltar pro Brasil para fazer um tratamento. E logo quando a gente chegou no Brasil e durante o período de tratamento, a gente já começou a perceber que alguma coisa não estava bem no relacionamento. Eu comecei também a olhar para outras mulheres e falei assim, acho que isso daí vai ajudar a preencher esse vazio. Chegou um momento em que eu não queria mais aquele tipo de vida para mim. E eu falei para ela, né? Falei de traições e essas coisas que estavam acontecendo. E a impressão que me deu é que ela não se importou com aquilo. Então eu pensei assim, o respeito já acabou faz tempo. Pois é, como vocês sabem, todo mundo carrega uma bagagem e assim como o Cláudio, a Marcela também tinha a dela. Vamos saber quem é ela agora. Acompanhe. Eu nasci em uma casa, né, bem simples, de 2 cômodos. Meu pai trabalhava bastante. A minha mãe era dona de casa, meu pai era bastante ciumento e minha mãe era bastante autoritária, né? Gostava muito das coisas do jeito dela. Meu pai era bastante calmo, assim, com ele não tinha tantas regras, né? A gente acabava aproveitando um pouco mais e sempre era o mediador aí nas brigas, né? Puxava um pouco de sardinha para o meu lado, mas assim, tanto eu quanto a minha irmã, ele nunca foi assim muito de regras, muito autoritário, não. Era mais a minha mãe mesmo quem corrigia. Eles tiveram 2 separações rápidas, né? Acredito aí que 2 ou 3 meses e depois reconciliavam. Então a gente tinha sempre esse medo de ter uma separação mais definitiva. Meu pai trabalhava bastante, né? Mas ele sempre fazia questão de agradar, tanto eu quanto a minha irmã. Eu queria uma pessoa que me desse bastante carinho, bastante atenção, assim como meu pai me dava. Mais ou menos quando eu estava de 13 para 14 anos, né? Meus pais se separaram definitivamente. E aí foi quando eu com a minha irmã começou um pouco a querer chamar um pouco de atenção, né? Não sei se pelo trauma da separação.
Eu pintei meu cabelo de várias as cores, cortava de várias as maneiras, queria ser o centro das atenções ali entre as amizades e a família. Eu gostava que as pessoas me vissem como diferente. Nesta fase, né, eu comecei a fumar, beber, sair para balada, chegar de madrugada em casa, quando não estava amanhecendo o dia. Comecei a trazer bastante preocupação para o meu pai, porque nessa época eu morava com ele. Passado mais ou menos quase um ano, a gente brigou feio, a gente teve uma discussão, porque ele queria as coisas do jeito dele, eu queria do meu jeito, né? Hoje eu entendo que era uma parte de educação, realmente ele estava certo, mas na época eu não concordei e fui embora para casa da minha mãe sem avisar ele. Eu fugi à noite para casa da minha mãe, que morava em outro estado. Com 19 anos, né, eu comecei a namorar uma pessoa. Já nos primeiros meses de namoro, eu já tinha percebido assim que ele era uma pessoa bastante difícil de lidar. Ele me humilhava bastante com palavras, né? Eu sofria bastante agressões verbais. Depois de 4 anos e meio, né, eu vi que o relacionamento não ia dar certo, eu já estava bastante machucada, bastante humilhada, né, e comecei a perceber que aquilo não ia adiante. Então eu decidi terminar o relacionamento, né, e para mim, assim, eu estava tão certa daquilo que eu queria que parece que tinha saído um peso de cima de mim. Eu já conheci o Cláudio, né, nessa época. Mas, passado alguns dias que eu tinha terminado o relacionamento, o Cláudio começou a me passar mensagens, né, de carinho, admiração, e começou ali uma paquera. Eu não gostava muito dele, ele era bastante sarrista, bastante dado com todo mundo, né, tirava sarro, fazia piadas com todo mundo. Era uma pessoa bastante popular onde a gente trabalhava, né, e só que depois, quando ele começou a me passar mensagens, ele começou a me conquistar, porque ele começava a passar mensagens de admiração, mensagens de carinho. Pois é, né? Às vezes a pessoa até sai do relacionamento, mas o relacionamento não sai da pessoa. E a gente vê isso através das marcas que ficaram, principalmente se aconteceu algo abusivo, como foi no caso da Marcela. Exatamente. Eles que a princípio não tinham nada a ver, se conhecem no trabalho e começam a se interessar um pelo outro. Mas como é que foi essa aproximação? Como é que esse relacionamento se desenvolveu? A gente vai saber agora na entrevista com o Renato e com a Cris. Você inicialmente não tolerava o Cláudio, é isso? Você não gostava muito dele, assim, do jeito dele no trabalho? Eu, na verdade, no começo eu não suportava ele, né? Toda vez que ele vinha até minha mesa, a gente acabava discutindo, eu não gostava muito do jeito dele no trabalho. Por ironia do destino, a empresa colocou os dois para viajar. Para ir viajar junto. Mas aconteceu uma coisa interessante nessa viagem, que você começou a notar, por todo aquele passado que você viveu, estava vivendo ainda, né, no finalzinho, com o seu ex-namorado, que, na verdade, você podia ser tratada melhor, né? O Cláudio te fez sentir isso. Fez eu sentir valorizada, né? Você não estava acostumada a ser tratada bem, né? Não. Porque o que você tinha aprendido de relacionamento, já espelhando-se no seu pai, né? Que teve várias separações com a sua mãe, eventualmente terminou o casamento, traições, mentiras, maus tratos, se repetiu no relacionamento que você tinha com seu ex, que era muito duro, no mínimo, para dizer isso. Ele era muito duro com você, né? Não tinha consideração alguma, era um relacionamento abusivo. Uhum. Isso, e de certa forma eu acabava repetindo até o mesmo erro da minha mãe, né? De tentar impor as minhas vontades, o que ficava pior. Eu também errei bastante nessa parte, né? Então foi ficando insustentável. E da sua parte, Cláudio, como é que foi? Para mim, eu acredito até em virtude do histórico de violência doméstica, da maneira como meu pai tratava minha mãe. Então, quando ela começou a contar durante a viagem como ela era tratada, aquilo acabou despertando em mim um sentimento realmente de não entender como que alguém poderia tratá-la daquele jeito. Então, assim, eu comecei a falar para ela durante a viagem que eu não acreditava que o rapaz pudesse tratá-la daquele jeito, né? E foi interessante porque durante a viagem estava tocando uma música no rádio e essa música falava justamente, era uma música em inglês, e eu comecei a brincar com ela porque a música falava de como seus olhos são bonitos, porque quando você... e quando eu vejo a sua face, não existe nada
né, em você que eu mudaria, porque você é linda do jeito que você é. E eu comecei a traduzir, eu falei assim, não, só estou traduzindo a música. Mas você é desse jeito, né? Então, a maneira, eu comecei a vê-la também de uma maneira diferente, né? Ali começou a existir uma empatia com ela, com o problema dela. E a mesma coisa dela comigo. Mas você estava também na fase final, você já estava separado na fase final do seu casamento. Sim, eu não tinha divorciado ainda, né? Mas eu já não morava na mesma casa, já dormia mais fora do que dentro de casa. Então já era o final de tudo. E mesmo assim, Marcela, quando ele demonstrou esse interesse em você, você sabendo que ele estava ainda finalizando a separação, para terminar o divórcio e tudo mais, você deu um corte, olha, se você me quiser, primeiro você tem que resolver a sua situação. Isso. Depois de voltar dessa viagem, né, ele começou a passar umas mensagens no meu celular e eu achei aquilo errado, né? Por mais que eu estava numa situação difícil, eu tinha isso dentro de mim. Por mais que é uma simples mensagem, já é uma traição, né? Despertou o fato, assim, de eu estar num relacionamento onde eu não estava feliz e não tinha mais amor. Né? Mas independente disso, eu estava agindo errado. Então aí eu chamei ele, a gente conversou, eu falei, olha, enquanto os dois não finalizar o processo que está, né, o relacionamento que está, nem mensagem eu não quero, cada um resolve a sua situação primeiro, né? Então ali a gente colocou um ponto final e não se falou mais. Agora, imagino que quando vocês deram um ponto final no relacionamento anterior de vocês pensavam que estava dando um ponto final no problema de vocês, né? Isso. Quer dizer, os dois estavam quebrados, né, Renato? E achando que o problema estava num relacionamento anterior. Então, por isso que eles se identificaram. E também porque os dois preenchiam, de certa forma, a carência, a lacuna que existia, o problema que existia nas raízes dos dois. No caso, a insegurança, o ciúme da Marcela e toda a atenção do Cláudio, né? Todo aquele jeitão de carinhoso, né? De mostrar, né? De fazer a pessoa sentir muito uma bem. música em inglês. Exato. Veio ao encontro do que você estava faminta de receber, né? Isso. E o Cláudio, por sua vez, também tinha essa necessidade de estar com uma pessoa que o valorizava, que o reconhecia, que o elogiava, como ele nunca teve lá atrás, desde a família dele, né? E como que resolveu essa questão? Finalmente vocês deixaram os relacionamentos para depois retomarem esse interesse que surgiu entre vocês? Como foi no seu caso, Marcela? Ali eu já tinha descoberto que eu não queria mais estar naquele relacionamento. Então foi rápido, já tinha um desgaste muito grande, então para mim, de certa forma, foi fácil. Né? Coisa de uma semana, 15 dias, eu coloquei um ponto final. Não sabia como ia ser dali para frente, mas pelo menos eu já sabia que aquele relacionamento já tinha acabado. Então aí eu coloquei o ponto final e terminei. No meu caso, eu tinha uma viagem a trabalho para Recife e antes de sair eu já tinha deixado acertado que quando voltasse, eu e minha ex-mulher, a gente só ia sentar com o advogado, então falei para ela procurar um advogado para fazer os termos do divórcio. E então assim que eu voltei de Recife, a gente consumou a separação. Então, livres de relacionamentos anteriores, onde vocês tiveram experiências desastrosas, não é? Famintos de amor, se encontraram. Encontrei a minha alma gêmea, encontrei a pessoa da minha vida. Aí foi a coisa intensa, né? Foi. 3 meses foram morar juntos. Isso. A ideia nossa era justamente essa. Para que esperar se eu encontrei a pessoa que é perfeita para mim? E ela a mesma coisa. Quando ela começou a namorar o Cláudio, no início o relacionamento foi muito assim, muito bom. Aí depois começou a surgir os problemas. Quando eu conheci a Marcela, gostei, era uma menina muito simpática, embora ciumenta, mas simpática com a gente. Quando ela conheceu o Cláudio, eu falei para ela, olha, Deus pôs um anjo na tua vida e se você não souber cuidar, você vai perder. Como é que era o relacionamento depois dessa intensidade toda? No começo, realmente, foi... Mas assim, foi pouco tempo de intensidade. 2 meses. 2 meses, mais ou menos. Aí veio uma situação de desemprego
E a Marcela já começava a dar sinais assim de uns ciúmes quase que doentio, né? Era muito ciúmes, a ponto de olhar o meu celular. E também naquele tempo eu tinha o costume de esconder o celular. Então era uma coisa que ela não gostava e eu fazia questão de colocar senha no celular, senha em e-mail, senha em tudo que eu tinha senha. Cláudio, quem são essas mulheres, Cláudio? Colegas do trabalho. Abraçado na cintura dela. É uma foto Cláudio. só. Olha pra mim, olha isso aqui, Cláudio. Você tá louca, né? Eu tô louca? Daqui. Eu tô louca, Cláudio. Daqui. Ah, você quer seu celular? Você quer? Toma! Ela me ligava às vezes de 5 em 5 minutos. Aonde que eu tava? Que barulho é esse? Mas com quem que você tá aí? Eu tô ouvindo voz de mulher aí atrás. Quem é que tá aí atrás? Era a televisão. É a televisão. Né, que eu tava desempregado, eu tava em casa. Falei assim, gente, eu não tô conseguindo nem arrumar emprego, ela tá achando que eu tenho mais alguém. Ele ia para entrevista de emprego, ele se vestia bem, porque a profissão dele exigia isso. Se ele passasse um perfume, ela falava, mas por que você está passando perfume? Vai ser mulher que vai te entrevistar? E aí começava aquela briga, né? Ela sempre teve aquele lado de criança que faz manha para conseguir as coisas, entendeu? E eu, assim, evitava ceder, mas o pai dela cedia. E à medida que ela foi crescendo, ela foi levando esse lado para o relacionamento. Agora, é interessante que vocês foram morar juntos bem rápido, pensando, não, encontramos a pessoa certa, encontrei a pessoa certa, para que esperar? E aí acabaram vendo que não era bem assim, né? Porque ele era tudo que você não precisava também, por outro lado. Porque esse jeito dele aumentava somente a sua insegurança. E você também não gostava de uma pessoa, não queria uma pessoa que ficasse te controlando, suspeitando de tudo que você estivesse fazendo. É importante pontuar isso porque as pessoas pensam, né, usam essa frase assim, olha, para que esperar se a gente já tem certeza que encontrou a pessoa certa? Mas em 3 meses ou em 1 semana, é possível você saber isso? É, né? porque enquanto vocês não passam por problemas, né, situações diversas assim que testam a relação, realmente parece ser excelente, maravilhas, né? E as pessoas se baseiam nesses momentos maravilhosos. Elas não querem saber como que aquela pessoa no momento de estresse, como aquela pessoa, por exemplo, eu tenho certeza que você não sabia desse lado possessivo dela, né, da Marcela. Porque se você soubesse que ela ia ficar te ligando a cada 5 minutos, você não teria trazido ela para morar com você, né? Uhum. Mas as pessoas não sabem, não querem ver, talvez, né? Não querem descobrir. O que a gente quer dizer é que as pessoas têm que conduzir o relacionamento com a cabeça e não com o coração. Porque o coração faz isso. Achei a pessoa certa, fecho os olhos e pulo no escuro, né? Sem paraquedas. Porque eu tenho certeza, porque o meu coração me diz que vai dar certo. Aí chega lá embaixo, aí se arrebenta. Por quê? Porque usou o coração e não a cabeça. A cabeça, ela para, ela pensa, ela analisa. Não é que você tem que ignorar 100% o seu coração, mas você não pode colocar o coração na frente, porque senão você vai estar fadado ao fracasso. Bom, aí começaram os problemas. Então, ciúme, como também já havia antes, no relacionamento anterior, toda aquela insegurança desde a sua infância veio novamente manifestar dentro desse relacionamento, porque não tinha sido resolvido ainda. Isso. Era engraçado que, assim, além de perguntar, eu queria saber os detalhes, né? Então, eu puxava as ligações, via lá, 5 minutos. Falava, mas para ligar, perguntar se está tudo bem, não precisa de 5 minutos. Então, qual foi o assunto? Ele falou, olha, a gente falou sobre trabalho. Tá, mas o que mais? Qual foi a risadinha que você deu? Eu era bem irônica. Então, eu começava a provocar, sabe? Mas você, nessa época, Marcela, você reconhecia que era um problema que você tinha ou você achava assim, puxa vida, ele podia não fazer isso, ele podia mudar? Você reconhecia isso? Eu via que, de certa forma, ele estava me provocando, ele dava motivos, né? Eu acreditava, assim, que ele não estava fazendo alguma coisa errada, não isso, mas agindo de forma errada, né? Então, ele me dava certos motivos, em questão de comportamento, mas, assim, eu reconhecia que eu estava errada e que eu precisava mudar, só que eu não sabia
por onde que eu ia começar a mudar. E como é que ele reagia quando você brigava com ele, tinha esses excessos de ciúmes? Ele ficava quieto, né? Então me dava mais raiva ainda. Então eu ia provocando, até a hora que ou eu estourava ou eu fazia ele estourar. Essa tal de Juliana não me encosta, Cláudio. Ela que tem o escritório, é? Fala pra mim, Cláudio, fala pra mim. Ah, não vai falar, é? Toma! Oi, você tá louca? Olha o que você fez. Geralmente era eu que estourava, aí ele ficava assustado e aí ou eu chorava ou eu acabava ali mesmo descontando a raiva em alguma coisa, né? Alguma coisa como telefone celular. Alguns Quebrava objetos. as coisas, jogava. Jogava. Então era a maneira que eu tinha de descontar minha raiva. Então era quebrando alguma coisa, era descontando em alguém. Eu tinha consciência que se eu partisse para cima dele, acabaria o respeito. Então assim, eu nunca agredi ele, mas a minha vontade era pegar ele pro pescoço, né? Então eu pegava Você não tem outra cara coisa. De uma pessoa assim, Marcela. Quem vê cara? Eu não consigo imaginar você quebrando o celular, jogando coisas na parede. Devia ter uma câmera escondida em casa, porque era muito nervosa, era muito irritada. Ele cooperou para essa situação, por ele ser uma pessoa extrovertida, estava sempre conversando, sempre com amizades. Essas coisas aí traziam uma certa insegurança para ela. Quer dizer, ele era muito agradável com as outras mulheres e tudo mais, nem, mesmo não fazendo nada errado, mas aquilo te irritava, o jeito dele te irritava. Me irritava e eu fazia questão de deixar claro para as pessoas que eu não tinha gostado, tanto para ele quanto para quem quer que fosse estivesse perto. Você fazia barraco? Não fazia barraco, mas eu fechava Quase. a cara. Quase. E aquele negócio de olhar, sabe? Assim, que eu acho que era o pior. Então eu deixava bem claro que eu não tinha gostado. Eu cheguei a presenciar uma crise de ciúme dela, né? A gente estava num restaurante, até estava próximo do casamento dela, né? E quando a gente entrou no restaurante, eu e o noivo dela estavam conversando, eu e o Cláudio, né? Mas ela junto como a namorada, dava para ver que eu não era a acompanhante dele. Mas a gente sentou na mesa e tal, e o garçom começou a dar mais atenção para eu e ele e deixar, viu moça, daqui a pouco eu trago o teu, viu moça, daqui a pouco, né? Ela falou assim, esse cara tá pensando que você que é a esposa e a sua filhinha de vocês dois. Sabe? E assim, acabou o clima da conversa. Eu e o Cláudio ficamos assim... E você, Cláudio, você não mudava, você continuava fazendo isso? Na verdade, no começo, eu tentava tirar dela uma carência que eu tinha, que era de admiração, né? E então, assim, eu achava que quanto mais ciúmes eu provocasse nela, e mais, para mim era bonitinho ver ela brava. Esfregava o seu ego, né? Isso, aquilo massageava o ego, assim, de uma maneira sobrenatural. Um botãozinho, assim, liguei os ciúmes, agora eu desliguei, só que aí ele já não desligava, né? Exato. Então, assim, e era por qualquer coisa. Então, tinha certas coisas que eu sabia que ia provocar ciúmes, né? Como, por exemplo, esperar 5 minutos com a porta aberta no shopping até a pessoa que estava vindo passar e agradecer. Obrigado pela gentileza. E ela queria morrer, né? Ela ficava assim, olhando assim, fulminando a pessoa com os olhos, eu com os olhos. E eu perguntava sempre, mas o que foi? Só fui gentil. E ela falou assim, é esse excesso de gentileza seu que me irrita. E você fazia isso de propósito? A maioria das vezes era de propósito. Não gostei de você segurando o elevador pra aquela mulher, Cláudio. Pô, só foi uma gentileza. Você já me conheceu assim. Gentileza, né? Você sempre Me gosta dá uma de de gentileza. louca! Louca, Cláudio? Você vai ver quem é louca! Você vê, né, Renato? As pessoas têm uma fome, né, que elas não sabem, que vem lá das raízes, da família. Né? Ela passou por situações no passado e ela cria esse vaziozinho dentro dela. E ela fica procurando alguém para preencher esse vazio. O Cláudio tinha necessidade de ser querido. Nunca foi querido pelo pai, só ouvia os piores adjetivos da boca do pai. Então ele buscava essa atenção. Né? Quando ele se sentia querido, para ele era o máximo. A Marcela, por sua vez, aquela insegurança, o ciúme todo. Não deram certo nos relacionamentos anteriores,
porque já entraram errado por causa dessas raízes, trocaram de figurinha, que é o que as pessoas têm que entender. Você às vezes está indo mal num relacionamento e você pensa, esta pessoa é o problema, escolhi errado, não devia ter entrado no relacionamento com ela. Termina, troca de pessoa, entra uma nova pessoa, os problemas continuam, ou novos surgem, mas da mesma raiz que nunca foi resolvida lá atrás. É. Aí você vê, ele fazia ela ficar com ciúme, mas é porque ele queria que ela ficasse com ciúme. E ela fazia ele ficar até um pouco... ele ficava assim, tipo... Cheio de si. Não, mas também ele não reagia, né, ao ciúme dela. E ela queria que ele lutasse por ela. E ele ficava lá. Aí ela fazia, pegava o celular e jogava na parede. Porque ela queria atenção, ela queria que ele lutasse por ela. Não, meu amor, você é tudo pra mim. E ele ficava lá. Queria ver alguém que ia ter olhos só pra ela, não é? Mas não acontecia. Quer dizer, era um círculo, né? Eles ficavam um alimentando o outro com coisas erradas. Não estavam preenchendo o que eles precisavam preencher. Agora, com tudo isso acontecendo, já morando juntos, vocês preferiram, não sei por que razão, ignorar tudo isso e planejar o casamento. Foi bem. Vamos melhorar. Assim? O que passava na cabeça? Porque eu gostaria de entender por que as pessoas fazem isso. Tá tudo dando errado, vai lá e casa. Vamos casar que depois resolve. Me explica aí, Marcelo. Casamento é a pílula mágica. É a questão que o Renato falou no início, né? O coração, ele cega. Então, eu estava apaixonada, ele também estava apaixonado. Os dois queriam casar. Ia ficar morando junto? Ah, não, então vamos oficializar, né? Mas tinha medo de não dar certo também, só que, ao mesmo tempo, queria ficar junto. Né? Então isso aí com o tempo vai se adaptando, vai melhorando, né? E com o tempo vai melhorando, a gente resolve, ou ele muda, ou eu mudo, né? Eu sempre achava que ele que ia mudar, né? Mas era um risco que eu estava correndo, eu vou casar e se lá na frente ele mudar, bem, se não mudar, fica assim mesmo, né? Separa. Mais um, né? Mais um. Os dois queriam casar logo ou um queria mais que o outro? Eu acho que a Marcela queria um pouco mais, né? Na verdade, a iniciativa quase toda era... Eu imaginei isso. Você estava saindo do casamento, então acho que não era a sua prioridade. Isso, então assim, hoje nós vamos experimentar a roupa do casamento. Então, não era para contar essa parte. Eu falei para ele assim, vamos fazer um orçamento para ver quanto fica o casamento. Ah, é verdade, era só para fazer um orçamento. E aí a moça me perguntou, qual a data prevista? E eu falei, 27 de abril. E aí ficou, e aí a gente começou a planejar o orçamento. Quando ele falou, não era só o orçamento, já estava casada. Então não precisou pedir em casamento, não. Não, eu já marquei tudo. Então, Renato, mas dá para entender por que ela fez isso. Ela queria garantir. Segurança, ela queria segurança, exatamente. Né? Então, vamos lá, se ele assinar o papel, porque ele está planejando ficar, né? Até isso tem a questão do ciúme, com certeza influenciou isso, a insegurança, né? Você tomar iniciativa para garantir a relação. Então, mas e aí, vocês casaram? E aí, melhorou mesmo? Resolveu o problema? Não. Ficou pior. Ficou bem pior. Né? Ficou bem pior ele já tinha passado pro nome dele, então já ficou bem... A gente não conseguia se entender mais, de jeito nenhum. Então começou a chegar na medida do insuportável voltar para casa. Né? Eu tinha vontade de voltar para casa. Quando eu estava na rua, eu tinha bastante saudade dela mesmo. Mas aí às vezes eu imaginava, eu vou chegar em casa, ela vai pegar meu celular, ela vai ver as ligações que eu tenho. Eu já não queria mais ficar escondendo ligação, apagando mensagem, apagando ligação. Eu falei assim, eu quero mudar nisso daí. E isso daí me trazia medo. Falei assim, se eu deixar as mensagens do jeito que tá aqui, alguém me escreveu ou alguém me ligou, ela vai perguntar por cada segundo da ligação o que foi que eu falei. E eu resumo muito bem as coisas, né? Como que foi o seu dia? Foi bom. E para mim, estava excelente, foi só aquilo.
Então, todo dia, quando chegava em casa, tinha briga por causa disso. E outra coisa que quando eu chego em casa, eu quase não gostava muito de conversar. Eu gostava de ficar um pouco quieto e depois começar a falar. E ela não. Quando eu chegava, ela já... Por que você está quieto? Por que você está calado desse jeito? Então, só foi agravando o problema cada vez mais. Eu imagino que nessa época você não fazia as coisas de propósito para fazê-la ficar com ciúme de você. Não, já não fazia tanto da maneira como era antes. Mas acabou, pelo meu próprio jeito de ser, acabava acontecendo de uma vez ou outra acontecer dela achar que eu estava fazendo para provocá-la. Quando ela desabafava comigo, eu dava os conselhos para ela ter calma, ter paciência, porque devagar, se ela perseverasse, realmente a situação poderia mudar. Agora, Marcela também não ajudava quando a cobradora do banco ligava com termos íntimos, procurando pelo Cláudio. Como é que foi essa história? Nesse momento, né, ele estava desempregado, então a gente passou um momento difícil e ficou bastante endividado na época. Então aí as pessoas do banco, né, credoras, começaram a ligar fazendo a cobrança. E chegou assim, numa parte da negociação de banco, que as meninas ligavam já estavam íntimas. Oi, por favor, o Cláudio está? Quem está falando? Ah, é fulana. Eu ficava procurando, né? Não tem, se a gente tem algum amigo com esse nome, alguma coisa. Eu falei, mas da onde? Ah, de tal lugar, de tal banco. A pessoa já não se identificava mais como do banco, se identificava como amiga. Aí eu falei, você está fazendo amizade com o pessoal do banco agora por telefone, né? Então, assim, o excesso dele de gentileza causava tudo isso. Inclusive, essa mesma pessoa depois mandou um e-mail dizendo: ai, Cláudio, esqueci. Nós estávamos conversando e acabei esquecendo de gravar, registrar a ligação, kkk. Mandou no e-mail. Aí, a Marcela falou, o que é isso agora? Na verdade, eu fui ver o e-mail esses dias, né? Olhando os e-mails e acabei vindo... Hoje eu tirei sarro disso, né? Acabei rindo sozinha, porque eu falei, olha o grau que estava da amizade. Então, do jeito que estava indo, vocês realmente estavam caminhando para mais um fim de um relacionamento, mais uma separação, mesmo gostando um do outro. Era isso que estava acontecendo, para esse caminho que estavam seguindo? A gente não estava vendo outra solução, não. Porque já, nesse período, várias vezes a gente chegou a mencionar, talvez seja melhor você ir para casa de sua mãe, eu volto para casa da minha mãe, e a gente para por aqui. Quantos anos já juntos vocês estavam e continuava o mesmo problema? Isso é no primeiro ano de casado. Primeiro ano de casado. Como iniciou a solução do problema? Bom, acho que a Marcela tinha um conhecimento maior, ela sabia onde buscar ajuda. Eu, nessa época, eu já estava muito perdido e desiludido com qualquer coisa que se falasse, olha, ali ajuda ou ali pode te ajudar, eu já não acreditava mais que nada nem ninguém pudesse me ajudar. Porque eu acho que eu apostei todas as fichas nesse relacionamento. E quando eu estava vendo que não estava dando certo, eu falei assim, não vai ter o que vai ajudar a gente. E a Marcela já não. E ela veio ela procurou na internet lá e viu que estava tendo as palestras do casamento blindado, né? E aí ela olhou e falou assim, não, eu vou comprar o livro. Primeira coisa que ela falou, tá tendo isso daqui, mas tem um livro disso daí. E a gente falou assim, a gente não vai em palestra, não vai em nada por enquanto, não quero isso. Ela falou, vou comprar o livro. Eu falei assim, é bom você comprar, talvez te ajude, né? Eu achava que o problema é a ciumeira dela, né? Então eu falei assim, não, compra sim, lê o livro, vai ser bom para você, né? A leitura tá bem interessante, hein? Você nem pisca. Incrível, Cláudio. Parece que eu tô lendo a nossa história. Exagera, Marcela. Toma, lê um trechinho pra você ver que eu não tô inventando. Não, hoje não. Eu tô cansado, vai. Então deixa eu ler só um trechinho pra você. Tá bom. Eu já achava que o problema não era só meu, eu achava que mais ele tinha que mudar do que eu.
Então aí eu comecei a ler o livro e falei, ai, agora não, agora eu tô com sono. Eu falei, então eu vou ler só o prefácio, né? Aí eu comecei a ler em voz alta, ele já, opa, as histórias coincidiram, né? Então ele se interessou e aí já nos primeiros capítulos a gente já começou a ler junto. Pois é, eles se casaram, vieram as brigas, mas começaram a ler o livro Casamento Blindado. Mas e você? Se você ainda não é casado, está solteiro ainda ou então pretendendo se casar, o livro certo para você é o Namoro Blindado. Pode ajudar muito e abrir seus olhos para vários problemas que podem ser evitados lá na frente no casamento. Você pode adquirir seu livro pelo site namoroblindado.com ou ir até a livraria mais próxima da sua casa. Mas só ler o livro junto não basta não. Será que o Cláudio e a Marcela deram o próximo passo e conseguiram sair da enrascada que eles mesmos se colocaram e salvar o relacionamento? Nós vamos saber no próximo bloco, logo após o intervalo. Voltamos já. Se você pudesse mudar sua vida em 21 dias, você gostaria de saber como? E se para esta mudança você precisasse tirar apenas alguns minutos por dia? No livro 21 Dias que Mudarão Sua Vida, Renato Cardoso lhe mostra como. Sua visão vai se abrir, sua capacidade de mudar vai se fortalecer. Aceite o desafio. Separe alguns minutos por 21 dias e transforme radicalmente a sua vida. 21 Dias que Mudarão Sua Vida. O novo livro de Renato Cardoso. Já nas melhores livrarias. Ou pelo site casamentoblindado.com. Como as raízes do passado podem afetar o relacionamento? Os entrevistados de hoje, do Renato e da Cris, passaram exatamente por isso. Vamos dar uma relembrada no que já rolou no primeiro bloco e ver como é que as coisas se resolveram entre o Cláudio e a Marcela. Acompanhe. Marcela e Cláudio vieram de relacionamentos frustrados. Ele me humilhava bastante com palavras, né? Eu sofria bastante agressões verbais. O único elo da nossa convivência pessoal era o trabalho. E além disso, trouxeram para a nova relação as raízes mal resolvidas do passado. Meu pai era viciado em drogas e quanto mais ele falava, mais agressivo ele ia ficando nas palavras e depois vinha a agressão física. Eu queria uma pessoa que me desse bastante carinho, bastante atenção, assim como meu pai me dava. A Marcela era muito ciumenta e o Cláudio também não facilitava. Ele era extremamente comunicativo e gentil com outras mulheres. Não gostei de você segurando o elevador pra aquela mulher, Cláudio. Pô, só foi uma gentileza, você já me conheceu assim. Gentileza, né? Você sempre Não dá uma de louca! Louca, Cláudio? Você vai ver quem é louca! Em meio às constantes brigas, eles foram em frente e se casaram. Mas os problemas aumentaram ainda mais. Cláudio, quem são essas mulheres, Cláudio? Colegas do trabalho. Você tá abraçado na cintura delas, É uma foto Cláudio? só. Daqui. Ah, você quer seu celular? Você quer? Tá. Toma! A separação parecia inevitável, até que algo aconteceu. A leitura tá bem interessante, hein? Você nem pisca. Incrível, Cláudio. Parece que eu tô lendo a nossa história. Exagera, Marcela. Toma, lê um trechinho pra você ver que eu não tô inventando. Não, hoje não. Eu tô cansado, vai. Então deixa eu ler só um trechinho pra você. Tá bom. Eu percebi o ciúme dela e ficava irritado. Mas não conseguia enxergar a raiz desse sentimento. Não tinha ideia do que ela trazia na bagagem. Daí, quando ela me cobrava, pressionava ou acusava de algo, eu me fechava. Foi nesse momento que ela começou a conhecer um pouquinho da minha bagagem também. Nossa, Marcela, isso foi escrito pra gente. Qual era a sua mentalidade, assim, inicial sobre a ideia, vá buscar ajuda, ou este livro, ou uma palestra sobre relacionamentos? Qual era a sua reação? Eu acredito pelo meu background de ter estudado teologia, de ter sido já casado. Então eu achava que eu podia me automedicar, vamos dizer assim. Então eu não acreditava que eu precisasse de ajuda. Eu falei assim, ninguém pode acrescentar mais do que eu já sei. Eu era totalmente inacessível para
para aprender alguma coisa. Eu gostava do conhecimento, eu gostava do livro como uma forma de enriquecer mais o meu conhecimento, mas era mais, até aquele momento, era mais uma literatura para mim, que ia acrescentar conhecimento. Mas o interessante é que você foi fisgado por aquela carência que você tinha de ser popular, de estar ao lado de pessoas populares. Ainda bem, né, Marcela? Ainda bem. Você foi inteligente, você foi sábia. Como é que você usou isso aí? Pelo livro, né, a gente começou a postar as tarefas e aí a gente ficou sabendo da palestra de vocês. E como ele era uma pessoa muito ligada a celebridades, queria pedir autógrafo, tirar foto, eu falei, é ali que eu vou levar. Eu falei, olha, os escritores vão estar lá dando a palestra, vamos lá porque eu quero meu livro autografado. Pronto, caiu como uma luva, né? Não, então vamos, que dia que é? A gente chega 2 horas antes para não ter problema. A gente chegou coisa de 1 hora para começar a palestra. Né? E eu fiquei muito frustrado, porque quando eu cheguei estava totalmente lotado. Eu falei, eu não vou chegar nem perto deles. Mas aí veio o pessoal da equipe, né, da palestra, e já recepcionou ele super bem. E parecia que o rapaz que tinha sido avisado, o membro da equipe, sobre a minha carência. Porque a primeira coisa que ele fez foi assim, eu tenho um lugar especial para você. Essa era a palavra mágica para mim, especial. Então você vai ficar de frente com os palestrantes. Eu falei, olhei para ela e fiz assim, ó, alguém avisou que eu vinha. Foi bem isso. Sentei bem na primeira fileira de frente na palestra. Então realmente foi uma deficiência que me levou para me ajudou bastante nesse caso. Aí depois que a gente foi nessa palestra inicial, a gente começou a pegar, igual o Cláudio falou, a gente lia o livro todo, só que quando a gente estava passando por algum problema, pegava ele de novo e lia alguns capítulos ali aleatoriamente, né? De acordo com o problema que a gente estava discutindo, né? Então, hora conseguia praticar e hora não. Aí foi quando teve essa briga mais feia, né? Que a gente decidiu, eu cheguei a tirar minha aliança e falei, eu vou embora. Essa briga foi por quê? O que aconteceu? Eu não lembro o motivo, assim, ciúme, era provavelmente ciúmes, de novo. Era coisa besta, que hoje eu vejo como besteira. Por que essa briga foi mais feia? O que aconteceu nesse dia? Porque foi quando eu saí decidida a não voltar mais. Eu já falei 1000 vezes pra você parar com essas gracinhas pra cima de outras mulheres. Você pensa o quê? Que eu sou alguma idiota? Imagina, Marcela, não é nada disso. Agora não posso ser educado e gentil com uma mulher só por causa do seu ciúme? Ciúme? Cláudio, eu tenho amor próprio. Isso é demais pra mim. Eu não vou me humilhar vendo o meu marido de galanteio pra cima de outra. Bem debaixo do meu nariz. Chega! Para com isso, Marcela. Me deixa, volta aqui. Cláudio. Me deixa. Volta aqui. Me deixa. Eu cheguei a tirar, nunca tinha tirado minha aliança, eu tirei e falei, olha, tô indo embora, você se vira. E aí eu desci do apartamento, desci e fui andando pra rua. Aí, só que nesse momento foi quando eu lembrei que a Cristiane escreveu no livro a questão de fazer o sol dele, fazer dele o meu sol, né? Então, ali chamou muito minha atenção e fez eu despertar. Tanto é que na hora eu estava chorando, eu parei de chorar e falei, eu estou fazendo alguma coisa errada. Não estou fazendo certo, né? E aí eu voltei, a gente conversou e foi quando a gente decidiu, ou faz tudo certo ou não faz mais, né? Então, ali a gente decidiu dar a última chance, mas dar a chance de forma certa, fazer as coisas certas. Eu vivia em torno dele, né? Então, assim, se ele falasse que não ia em algum lugar, por mais que fosse um supermercado, eu não ia. No dia dessa briga, também é como se tivesse caído a ficha para mim. Porque ela não falou, mas no dia ela falou uma frase que marcou muito para mim. Ela falou assim, não é bonito, eu sofro toda vez que eu tenho ciúmes. Você lembra disso? Ela falou assim, eu sofro, não é bonito ter ciúmes. Isso me mata toda vez que eu brigo com você por ciúmes, porque eu não queria sentir ciúmes de você. E eu comecei a pensar que se eu não mudasse, também eu ia repetir a história de traição do meu pai. Ia começar a fazer as mesmas coisas. E a minha própria história ia se repetir.
E era mais um relacionamento fadado ao fracasso, como tantos outros desde a da adolescência. Eu falei assim, eu não quero mais um relacionamento, eu quero esse relacionamento, eu quero que ele dê certo. E naquele momento eu realmente, quando ela falou assim, ou a gente vai e começa a frequentar, e começa a absorver alguma coisa da palestra e mudar, ou a gente termina aqui. Então a minha decisão foi baseada ali, eu reconheci que eu precisava mudar realmente. Era um problema dos dois individualmente, né? O que a gente costuma dizer, problema de relacionamento não existe. O que existe são problemas individuais, que quando essas duas pessoas entram em relacionamento, afloram. E então, até que esses problemas individuais sejam tratados, o relacionamento não vai ser curado. Então vocês dois se deram conta disso, você tinha consciência, então, do seu ciúme, que você precisava vencer aquilo, e você também precisava vencer todas aquelas as suas raízes de carência e tudo mais. E outra coisa, Renato, o momento que ela falou para ele que ela tinha um problema, né? Ela falou, eu preciso de ajuda, então ela mostrou humildade e ajudou ele a se enxergar também, porque as pessoas ficam uma apontando a outra. Ó, tá vendo? Você tem que mudar. Se você não mudar, esse casamento não vai para lugar nenhum. Quer dizer, a outra se sente atacada e fala, mas você tem que mudar. E ninguém muda nada. Mas quando uma chega e fala assim, olha, eu preciso mudar, eu vou mudar, eu preciso de ajuda, então a outra não está sendo atacada. Ela vê que você está sendo humilde para reconhecer. Ela seu traz problema. a outra pessoa para dentro do problema dela, pedindo ajuda. Você tem que me ajudar a vencer isso junto comigo, né? Que foi o que aconteceu. Como vocês, então, finalmente conseguiram vencer isso? Como que as palestras ajudaram vocês? Houve algum momento especial, um ensinamento que ajudou vocês a fazer essas mudanças? Eu, principalmente, a primeira vez que eu fui, uma pessoa que é da equipe e que estava lá dando a palestra no dia, ao final dessa palestra eu fui conversar com ele. E eu lembro que, eu acho que pela primeira vez, eu consegui realmente abrir o meu coração para alguém. E eu não me importei quem era a pessoa, qual que era o conhecimento dela. Naquele momento, a única coisa que eu sabia é que eu precisava de ajuda. E a impressão que eu tive naquele momento é que aquela pessoa podia me ajudar. E quando eu comecei a falar com ele, logo depois, a primeira coisa que ele me falou foi: se você não mudar, o que aconteceu vai tornar a acontecer. Então você precisa de uma mudança. Então aquilo só reforçou o que eu já tinha começado a entender no dia da última briga. Então eu vi que havia uma sintonia. Eu falei assim, realmente o problema sou eu. Naquele momento, na frente dele, eu falei assim, eu preciso de ajuda. Aí comecei a praticar, né? Até mesmo pela a maneira como essa pessoa ele tratava, por exemplo, o sexo oposto, o comportamento dessas pessoas. Eu comecei a observar. Eu comecei a observar o exemplo que eu não tive lá na infância nessas pessoas. E eu comecei a ver. Com 40 anos, comecei a aprender novamente a ser um homem. E assistia tanto às palestras lá, como às vezes assistia às palestras de vocês. A gente acompanhava a Escola do Amor aos sábados. E aí tinha uma frase que você sempre falava, que era: ser homem de verdade é. E aí você sempre falava alguma coisa. Ser homem de verdade é você fazer isso. Ser homem de verdade não é ter 10 mulheres. Ser homem de verdade não é agradar todas as mulheres, mas é agradar a sua mulher. Então todos esses ensinamentos somados, eles começaram a trazer uma mudança interior realmente. Aí já não era mais mascarar o problema. Eu comecei a ver que eu tinha um problema e comecei a resolver. No seu caso, Marcelo? A gente, da mesma forma que ele recebeu esse ponto impactante, para mim foi a questão assim, que o casamento ele é feito de 3 pessoas, né? E ali a gente viu que estava faltando Deus, que podia mudar tudo aquilo ali, né? Então a gente começou a contar mais com isso e focar cada um na sua mudança.
Então, além da insegurança, eu era uma pessoa muito grossa, muito irritada, mal-humorada, cara fechada, né? Então, tudo isso atrapalhava bastante. Quando eu chegava para falar com ele, eu não media como eu ia falar, em que tom que eu ia falar com ele. Acho que o principal no início foi isso. Eu comecei a pensar mais como que eu vou falar. E uma das primeiras vezes que eu fui falar de tom diferente, de maneira diferente, já surtiu uma resposta diferente. Né? Então, eu foquei bastante nessa questão da comunicação. Comecei a perceber a diferença nela, já logo depois que ela começou a procurar as palestras, tal, ela já passou a ser uma pessoa mais calma, começou a entender mais a situação. A mudança foi dos dois, mas assim, mais acentuado nela, porque até quem precisava mudar mais era ela mesma, né? Aquele jeito dado dele de arrumar amizade, de chegar e brincar com todo mundo, extrovertido assim, ao extremo, né? Agora ele se controla por conta dela também, né? Depois de algum tempo a gente fez também a caminhada do amor. Isso ajudou bastante porque pela primeira vez a gente começou a conversar de assuntos que a gente não conseguia desenvolver, conversar e chegar a um acordo. Então foi bastante importante e não só focado ao assunto da palestra. A gente começou a fazer coisas por nós mesmos, mas que assim aprendidos na palestra, né? Como agradar um outro, as pequenas coisinhas, né? Não só a caminhada do amor, outros tipos de atividade que agradava um, que agradava o outro, que se aproximasse mais. Hoje a gente convive bem melhor, consegue falar sobre trabalho, sobre assuntos que antes não conseguia. Você falou aí da terceira pessoa no relacionamento, que você viu que precisava de Deus, né? Que só vocês dois, vocês não conseguiam fazer essas mudanças que vocês precisavam fazer. E eu vejo que esse foi o ponto crucial, porque vocês já tinham a informação no livro. O livro Casamento Blindado fala sobre ciúme, fala sobre agradar, sobre brigas, tudo isso. Mas vocês não conseguiam mudar permanentemente. Vocês faziam um esforço para praticar aquilo, mas era aquela coisa, né? E passava um tempinho, voltava ao que era antes. Quando vocês incluíram Deus no relacionamento de vocês, tudo começou a fluir melhor. Ele te deu mais força para, por exemplo, não querer ver o celular dele? Deu. Inclusive, foi bem assim, bem objetivo. Se não tiver você, ele e Deus, vai acontecer a mesma coisa do que aconteceu nos relacionamentos anteriores. Vai acabar. Então, aquilo impactou bastante. E aí eu comecei a buscar essa força para mudar aquilo que eu não tinha força antes para mudar. Então, aconteceu justamente isso que você falou. Eu comecei a praticar por mais tempo e às vezes eu nem fazia aquela força toda, começou a ser natural. Né? Começou a haver uma mudança realmente de dentro, interior, começou a sair essa sujeira que eu tinha aprendido desde pequena, desde a minha infância, e o meu interior começou a mudar. A gente ainda descobre coisas durante as palestras que a gente ainda fala assim, nossa, eu não tinha visto isso ainda. E a atitude, ela continua sendo a mesma. A partir do momento que a gente identifica, a gente quer que aquilo seja resolvido. E realmente a gente vê que não é mais uma coisa forçada. Não, a gente tem que mudar isso. Aquilo automaticamente, há um convencimento interno de que aquilo precisa ser mudado. E aí a gente, por mais difícil que seja essa mudança, a gente vai vendo ela acontecer. Antes a minha ideia era assim, cada pessoa era de um jeito, ela nasceu assim e vai ser assim. Então, a minha ideia antes era essa. O que mudou é que não, todo mundo tem como mudar, todo mundo tem como melhorar. Só que precisa partir primeiro da pessoa. Por que esperar a mudança dele se eu podia mudar primeiro? Né? Então, assim, se eu esperar ele mudar, ele nunca vai mudar e eu nunca vou mudar e vai continuar o mesmo ciclo. Então, eu foquei primeiro na minha mudança. Não, eu preciso mudar independente dele. Foi quando saiu esse sol. Para mim, a mudança mais difícil foi realmente de assumir que a minha postura ela era uma postura inadequada para um homem casado, um homem que tinha um compromisso.
E eu sempre achei que era normal. Como você disse, eu não tinha a consciência exata que aquilo era um reflexo de todo o meu histórico. Então eu só agia como a emoção manda agir, que é externar aquilo que você tem por dentro. Então, para mim, as palestras me ajudaram a trazer uma humildade, a trazer um entendimento da necessidade de mudar. Eu acho que foi um grande impacto na minha vida, principalmente através dos exemplos que eu via das pessoas que nos acompanharam. Mas, Cláudio, você, como que alguém vive 40 anos de um jeito e as pessoas ao seu redor, acostumadas, né, com aquele seu jeito agradável, abraçando e tudo mais, e de repente muda a postura e começa a colocar um certo limite? Como que se faz isso? Eu acredito que começou a partir dos novos relacionamentos, as pessoas que passavam a conhecer já tratavam de uma maneira diferente, como, por exemplo, evitar muito o contato físico com a pessoa, principalmente porque uma vez que eu tinha consciência de que a Marcela, que isso incomodava ela e que isso também representava uma coisa que eu não tinha mais essa necessidade. Então, a partir desse momento, os novos relacionamentos, as pessoas que a gente passava a conhecer, já agia com uma maneira diferente. E hoje a gente vê o reflexo disso com, por exemplo, a minha mãe, ela fala, você mudou muito, né? E ela fala da Marcela também, nossa, quando eu conheci a Marcela era muito diferente, porque dava pra ver na cara da Marcela quando ela tava muito nervosa. Então, assim, a minha mãe às vezes chegava a ficar com medo, sabe, das reações da Marcela, né? Você vê no olho dela que ela tava apavorada. Essa menina qualquer hora vai matar meu filho. E hoje ela mesmo fala pra gente, assim, como tá diferente. Até em casa a gente gosta hoje de estar junto, de fazer as coisas junto. Às vezes a gente sai para viajar, mas os dois não vê a hora de chegar em casa para ficar em casa junto, né? Então o ambiente do lar também mudou bastante. Então agora vocês conhecem o que é um casamento, né? Você, no seu caso, o que é um casamento feliz e você, o que é um relacionamento onde você merece e pode ser bem tratada. Quer dizer, o amor não é aquilo que vocês tinham conhecido anteriormente, mas o que vocês conhecem hoje. Hoje, inclusive, a mudança na nossa vida, ela foi tão sentida pela gente e a gente é tão feliz da maneira como a gente vive hoje, que frequentemente, quando a gente encontra com algum casal de amigo que está passando por algum tipo de dificuldade, automaticamente a gente identifica que a gente passou por aquilo também. E a ferramenta que ajudou a gente no começo, né, que foi o livro, a gente oferece normalmente às pessoas, para as pessoas o livro Casamento Blindado, e junto com um convite para participar da palestra. E a gente já viu resultados disso. Outros amigos que vieram e agradeceram a gente, porque hoje eles estão bem, também por ter participado da mesma forma que a gente. E teve um dia também que ela me deu um livro do Casamento Blindado, aí eu comecei a ler, aí eu também passei a entender a situação. Aí eu falei, eu vou frequentar também, já que deu certo para ela, eu acho que torcer para que dê certo para mim. Bom, Cláudio e Marcela, muito obrigado pela participação, por expor a história de vocês, para ajudar muitas pessoas e pela atitude que vocês continuam tendo aí de presentear outros com o livro e contar a história que com certeza está ajudando muitos casais. E agora vai ajudar muito mais com o Brasil aí e vários países sabendo da história de vocês. Muito obrigado. Um prazer. Obrigada. Eles tiveram que se reinventar como casal, mas precisaram ir na raiz do problema e solucionar tudo de uma vez. Pois é, Ana, mas as coisas só começaram a mudar depois que eles pegaram firme nas palestras. Fizeram disso um compromisso do casal. Olha, se você também está querendo mudar, comece nesta quinta-feira mesmo e participe das palestras da Cris e do Renato. Você pode escolher o horário das 10 da manhã ou 8 da noite. O endereço é Avenida Celso Garcia, 605, a 5 minutos da Marginal Tietê. É tudo gratuito, com um amplo estacionamento e creche para seus filhos pequenos. Independente do problema que você esteja enfrentando na vida amorosa, não importa quão difícil esteja, saiba que existe uma solução. Ouve para mim, ouve para Ana, mas vocês precisam praticar, se empenhar, decidir realmente
fazer disso algo prático na vida de vocês, porque é aí que a mudança acontece, tá bom? Obrigada, alunos, e até a próxima. Tchau, tchau.